Amém ou não amém? Amém, amém. Estamos vivendo dias ainda de expectativa com relação ao retorno, não é isso? Mas também estamos aguardando algumas definições sobre o quadro de saúde do Rio de Janeiro e principalmente da nossa cidade de Petrópolis, para que possamos tomar uma decisão acertada. Temos orado a Deus por dias melhores, temos pedido ao Senhor que socorra a cidade de Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, a América, as Américas, né? E todos os outros continentes do nosso planeta, que Deus possa realizar uma grande obra, Deus possa abençoar o povo da terra. Temos orado nesse sentido, temos pedido isso ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos abençoe, Ele nos conduza para a honra e glória do Teu santo nome. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João capítulo 4, versículo 43. João 4, 43 em diante. Vamos principiar a leitura por este versículo, 43º. Vamos ler na versão que tenho aqui. Diz assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei. Vou repetir, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhes disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E eles disseram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Então foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Vamos orar? Senhor, tudo que temos é o Senhor. No meio, ó Deus, deste tempo que descobrimos, ó Deus, que a expressão do teu servo salmista, que tenho eu, senão a ti, tem sido, ó Deus, o lema de cada um de nós. Só podemos contar com o Senhor. E por isso, ó Deus, nós temos nos reunido por meio de uma plataforma digital para, ó Deus, glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso bem. O Senhor é a nossa riqueza, a nossa fortaleza. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso, ó Deus, habilita-nos, ó Pai, a adoração. Ocupa, preenche os nossos lares com a tua presença. Manifesta o teu querer a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém ou não amém? Que Deus abençoe. Nós olhamos para um texto, acabamos de lê-lo, um texto em que
Jesus ele se desloca da Judéia para a Galiléia. Era logo ali, 79 quilômetros. Era mais ou menos de Petrópolis até a Barra da Tijuca. Depois da Barra da Tijuca, Jesus se desloca 79 quilômetros. Ele havia conversado com a mulher samaritana, havia pregado o evangelho em Samaria. Jesus se desloca depois da Judéia para a Galiléia. Mas ele não vai à Galiléia ali beirando, por exemplo, o Mar Morto. Não, Jesus vai à região sudoeste da Galiléia. Um lugar chamado, um vilarejo chamado Caná. Jesus vai até o extremo. E quando Jesus chega ali, e Jesus está no seu lugar, Jesus está no seu habitat, chega um oficial. E esse oficial tinha uma casa em Cafarnaum. Jesus teria que voltar pelo menos, mais ou menos, uns 25 quilômetros. Para ir até a casa do oficial do rei. Naquele tempo, o rei Herodes Antipas é quem governava. E esse oficial era um oficial de confiança do rei. Você pode ver que dificilmente a Bíblia diz o nome do oficial do rei. Dificilmente diz o nome de um amigo do rei. Porque isso poderia colocar em risco a vida daquele líder romano que se convertesse a Cristo Jesus. A Bíblia sempre vai citar um oficial romano, um capitão de uma guarda, um centurião, um capitão de 100 homens. A Bíblia vai preservar. Aliás, o próprio Evangelho de Lucas é escrito e Jesus vai chamar o destinatário de Teófilo. No grego, Theos, Deus, Philos, amigo, amigo de Deus. É um pseudônimo. Provavelmente um oficial romano é quem está recebendo o Evangelho escrito por Lucas. E depois ele escreve a ele também, empreendendo muita força e muita pesquisa para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele vai dizer, amigo Teófilo, depois de ter escrito todas aquelas coisas, empreendi grande esforço para te colocar a par de todas as coisas que estão acontecendo, logo no crepúsculo do livro de Atos, o capítulo 1. Então esse oficial, o seu nome não é citado. Mas ele vai até Jesus. Jesus já havia se deslocado 79 quilômetros. E quando Jesus chega a Caná da Galiléia, lá na região sudoeste, ele chega até Jesus, ele alcança Jesus em Caná, só que ele morava em Cafarnaum, lá no outro extremo da Galiléia. E ele diz, Jesus, eu quero que o Senhor possa ir até a minha casa. Esse homem, ele é um homem que se sente desafiado. E a primeira coisa que podemos aprender com ele é vencer desafios que nós temos. A primeira coisa que podemos aprender com esse oficial é a vencer desafios que nós temos. Ou seja, ele se desloca 20 quilômetros para pedir Jesus para ir até a sua casa. Provavelmente poderia ele pensar, eu não vou lá, é muito longe, talvez ele não possa fazer coisa alguma. Nós vivemos hoje numa geração que desiste com facilidade. Pessoas que enfrentam os primeiros obstáculos e desistem. Instauram uma caminhada e na primeira dificuldade desistem da caminhada. Ingressam em universidades, no primeiro grande desafio que tem na universidade, desiste da sua faculdade. Começa um namoro e no primeiro problema que tem no namoro ou no casamento, termina o namoro, termina o casamento. Nós vivemos numa geração que aprendeu a desistir imediatamente. Não há determinação no coração desta geração. E esse homem era obstinado, era determinado. Ele sabia que poderia valer a pena empreender esforço e ir até Caná. E ele chega a Caná. E ele chega até Jesus. E ele diz, mestre, eu preciso que o Senhor venha comigo até a minha casa. Eu tenho um filho e ele está para morrer. E eu preciso que o Senhor possa ir lá em casa. A segunda coisa que nós aprendemos com este homem
é que quando nós temos um problema em casa, seja ele de que natureza for, a primeira coisa que nós precisamos é buscar Jesus, chamar Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu estou com um problema dentro da minha casa. No caso deste homem, ele tinha um problema de enfermidade com o seu filho. E a coisa mais bonita que um pai pode fazer, antes de qualquer coisa, é pedir socorro a Deus, pedir socorro ao Senhor Jesus. Jesus, eu andei quase 20 quilômetros, eu consegui chegar até aqui, eu sou de Cafarnaum, e eu quero pedir ao Senhor que volte até lá, para que o Senhor possa curar o meu filho. Você é capaz de fazer isso? No meio da pandemia, você ora pelo seu filho? Você é capaz de dobrar o joelho e pedir proteção a Deus? Será que no meio de tantas notícias de morte, a televisão todos os dias chove mortes o dia inteiro? Os noticiários noticiam morte no Brasil e no mundo o tempo todo. A estatística de morte dos últimos 14 dias, dos últimos 7 dias, dos últimos 10 meses. Nós vivemos o dia inteiro ouvindo falar sobre morte. E nesse tempo que você está vivendo, será que você é capaz de fazer o mesmo que o oficial do rei Antipas? Chamar Jesus. Ele parou diante de Jesus e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor venha até a minha casa. Eu tenho um filho e ele vai morrer, e eu preciso que o Senhor venha até a minha casa. Jesus fala a ele e àqueles que estão próximos dele, parece que a fala de Jesus é ríspida, é dura, é de um discurso recrudescido, de um coração empedernido, de alguém que não está disposto a fazer o que o homem está pedindo. Jesus olha para aquele homem e diz: vocês só crerão em mim se vocês virem milagres, vocês só acreditarão em mim se vocês puderem testemunhar o que eu sou capaz de fazer. É isso que está acontecendo aqui, que eu estou presenciando, que eu estou testemunhando, que eu estou identificando. É isso que vocês estão me dizendo, que só vão crer em mim se eu realizar milagres. Há pessoas que são exatamente assim. Você está esperando o quê para buscar a Jesus? Alguém da sua casa ficar doente? O seu filho ficar doente? O seu casamento terminar? O que você está esperando para buscar Jesus? Você ficar doente? Perder o emprego? Perder o recurso financeiro? O que você está esperando? Jesus disse: vocês só estão me buscando porque vocês precisam de um milagre. Será que é preciso que você passe por alguma provação, por alguma dificuldade, para que você possa buscar o Senhor Jesus? É tempo de se levantar, fazer como esse oficial, ir até Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu estou vivendo uma grande crise. Mas você pode fazer isso antes da crise, sabia? Há muitas pessoas que buscam Jesus porque querem demonstrar o amor que têm por Jesus. Há muitas pessoas que buscam Jesus porque querem viver em paz na presença de Deus, porque querem experimentar o que Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, Ele quer que você possa viver com Ele antes que venha o terremoto, antes que venha a dificuldade, antes que venha a enfermidade. É isso que Ele está dizendo. E aí esse homem fica diante de Jesus e diz o texto: e ele insistiu com Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor venha à minha casa. A tradução melhor seria mais ou menos na língua portuguesa assim: Jesus, você vai ou não vai? Seria mais ou menos assim a tradução. Ô Jesus, vai ou não vai na minha casa? Eu andei 20 quilômetros para vir buscar o Senhor. O Senhor vai ou não vai? Jesus olhou para ele. Jesus havia feito uma caminhada de 79 quilômetros. Jesus olhou para ele e disse: pode ir embora.
o seu filho está curado. Jesus está dizendo, não precisa andar de novo 20 quilômetros para curar o seu filho. Pode ir embora. E a terceira coisa que podemos aprender com esse oficial é acreditar na palavra de Jesus. Você acredita na palavra de Jesus? Você crê naquilo que Jesus falou? Você crê naquilo que Jesus está falando ao seu coração? Quando Jesus disse isso a ele, ele não discutiu. Ele não perguntou como seria. Nós vemos pessoas gastando um tempo tremendo com discussões teológicas, com discussões eclesiásticas, querendo definir determinados temas. Esse homem não pensou em nada disso. Ele não quis uma explicação. Ele simplesmente creu. Ele acreditou. Jesus disse, pode ir. A sua filha está curada, o seu filho está curado. E ele olhou para Jesus e disse, então tá bom. E ele voltou para casa. E quando ele está se aproximando de sua casa, alguém sai ao encontro e se aproxima dele e diz, o seu filho está curado. Ele está muito bem de saúde. E ele disse, desde quando? Ontem, 13h. Isso é mesmo? Foi na hora que eu estava conversando com Jesus. Ele curou o meu filho. Ele tinha certeza. Jesus disse, pode ir. Você tem essa confiança? Você acredita que Jesus quer guiar você, quer te abençoar? Eu me lembro que, quando ainda era paraquedista do Exército Brasileiro, eu fiz um dos cursos de sobrevivência na selva. E eu lembro que nós estávamos na base de uma montanha, e era um lugar muito fechado, floresta fechada, lugar de sobrevivência mesmo. E eu lembro que nós estávamos ali, esperando a meia-noite para que nós pudéssemos seguir para o centro de treinamento na selva. E aí um oficial, um guia, eu era o primeiro do meu avião, como era chamado, do meu grupo, eu era o primeiro, e ele disse, 7:30, nós vamos subir, e você vai me acompanhar porque eu vou guiar você montanha acima. E aí ele disse, vamos. E eu pensei naquela escuridão, meia-noite, no meio da floresta. Ele estava acostumado a descer, entrar e sair naquela floresta, ele conhecia bem o caminho. E ele disse, você vem atrás de mim. E eu fiquei parado pensando como, não conseguia enxergar um palmo diante de mim. Não havia lanterna, não havia iluminação, não havia lua que pudesse nos guiar. E aí ele disse para mim, segure no meu cinto o NA, o cinto de instrução do Exército, segure aqui atrás o cinto. E na escuridão eu segurei o cinto dele, e o outro que estava atrás de mim segurou no meu cinto, e o outro que estava atrás dele segurou no cinto, e éramos um pelotão, um avião de 50 pessoas, 50 militares, guiados por um militar só na escuridão. E sabia, não conseguia ver coisa alguma, enquanto ele se deslocava, eu segurava e eu o acompanhava na escuridão. Até que algum tempo depois, eu creio que 1h30 depois, nós estávamos no topo, no centro de treinamento de sobrevivência na selva da Brigada Paraquedista. Aquele homem disse, segure no meu cinto, que eu vou guiar você. Jesus disse a esse oficial, confia em mim, que eu vou guiar você. Eu conheço milhares de pessoas que saíram da escuridão, saíram das drogas, saíram das trevas, saíram do pecado, porque ouviram Jesus dizer, confia em mim. E eles confiaram, e confiam até hoje. Quando disseram, seu filho está curado, e ele disse, eu sei que foi ele quem curou meu filho. Na hora em que ele disse, o seu filho está curado, ontem, 13h, o meu filho foi curado. Você quer aprender com esse oficial do rei Herodes Antipas? Talvez você precise aprender. Aí dentro da sua casa, dentro do seu coração, aprenda a colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Aprenda a colocar o seu filho em oração nas mãos de Jesus.
Aprenda a confiar na palavra de Jesus. Abra o seu coração e acredite no que Jesus está dizendo a você. Ah, pastor, eu estou cansado no meio desta pandemia. Sabe o que Jesus diz a você que está cansado? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está falando, está cansado? Vinde a mim, que eu vou aliviar o seu fardo. Você vai viver uma vida muito melhor. Vinde a mim, disse o Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Talvez você esteja ouvindo a mensagem pela primeira vez, eu não conheço você, mas eu gostaria de orar por você aí onde você está. Porque Jesus estava a quase 20 quilômetros de distância da cidade daquele homem. E Jesus disse, pode ir, o seu filho está curado. E ele curou o filho a quase 20 quilômetros de distância. Eu não sei onde você está. Talvez você esteja nessa cidade, na rua da igreja. Talvez num bairro periférico aqui do centro de Petrópolis. Talvez você esteja em outro estado. Talvez você esteja em outro país. Não importa. Jesus pode chegar até você. Você crê? Então abra o seu coração. Deixe Jesus abençoar você. Aprenda com o oficial do rei. Diga, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer. E eu quero acreditar no Senhor. Você quer fazer isto? Posso orar por você? Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, mesmo dentro de casa. Faça isto agora. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, abençoa esta pessoa que está nos ouvindo esta noite. Que seja uma noite de salvação. Que a vida dela seja transformada. Que o seu lar, ó Deus, seja agora visitado pelo Senhor. Abençoa, ó Deus, esta família. Coloca as tuas mãos de poder. Abençoa o pai que agora está orando pelo filho, que está enfermo, que está perdido, que está longe. Abençoa agora, ó Deus, o marido e a esposa que estão orando pelo casamento, pedindo a bênção do Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, nesta noite. Abençoa, ó Deus, esse jovem deitado no leito de enfermidade. Abençoa nesta hora. Toca, ó Deus, assim como à distância Jesus curou o filho do oficial do rei. Que esta noite seja uma noite de cura e de salvação. Abençoa, ó Deus. Abençoa a pessoa que entrega a sua vida esta noite. Abençoa o seu coração. É a nossa oração. É em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Se você esta noite está entregando sua vida a Jesus, mesmo aí pela internet, mande uma mensagem e diga, pastor, eu estou aceitando Jesus. Eu quero orar por você. Que Deus abençoe você aí onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde.